Salmo 126. Salmo 126, que diz: consolo para os que choram. Se você tem algum motivo para estar entristecido, se você está chorando por algum motivo, eu quero te dizer que depois desse dia, as lágrimas serão apenas de alegria. Quantos recebem? Dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. Enquanto não conhecemos a Deus, choramos de dor, de tristeza, mas depois que conhecemos ao Senhor, Ele restaura a nossa vida, a nossa sorte de uma tal maneira que o que nos quebranta, o que nos emociona é o amor dele por nossas vidas, e as lágrimas que derramamos é de emoção por aquilo que ele faz conosco, e também é algo que é fruto do quebrantamento que ele produz no nosso coração, trazendo ao nosso coração a alegria de vermos os seus feitos na nossa vida. Está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Graças nós te damos, Senhor, por essa promessa e por essa palavra que traz consigo consolação, salvação e todo o bem precioso que o Senhor determinou no seu coração nos entregar hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, fala de um tempo, fala de um dia onde a minha vida, a sua vida vai ser restaurada. Eu sei que muitos aqui já têm experiências de restauração em muitas áreas da vida. Mas eu sei também que muitos ainda têm áreas da vida que estão destruídas, áreas que estão assoladas, áreas que estão passando por uma prova, por uma tribulação, por um deserto. E essa palavra vem exatamente nos trazer alento, esperança, fé, consolação, de que para cada um de nós existe um dia determinado para uma restauração plena. Ou seja, onde nesta área da sua vida existe uma aflição, uma angústia muito grande, uma dor crônica no seu peito, isso vai ser sanado pelo poder sobrenatural de Deus, isso vai ser sanado por conta de Deus ser um Deus que tem prazer em nos restaurar. Amém? Esse momento aqui específico fala de um cântico, de um salmo profético, um salmo de adoração, escrito em gratidão a Deus pela libertação do cativeiro da Babilônia. Depois de 70 anos, o povo de Israel ficou ali na Babilônia, escravo, exilado do seu próprio território, separados, da terra da sua posse, e ali escravizados na Babilônia, estavam sob um jugo de escravidão. Mas chegou o dia determinado para a libertação, e quando esse dia aconteceu, que eles puderam voltar para Israel, que eles puderam voltar para suas casas, que eles puderam voltar para a sua própria terra e para os seus, encontrando seus familiares que tinham ficado, eles viveram um dia de glória, eles viveram um dia de grande júbilo. Amém? Então esse salmo fala de que esse dia existe. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: esse dia
de uma restauração na área em que você sofre, ele existe. Amém? Esse dia está chegando. Quantos creem nisso? Pode crer e aplaudir, porque é Deus quem está falando isso. Se essa fosse uma promessa minha, não teria valor nenhum. Mas porque é uma promessa de Deus, porque é Deus quem está te falando isso nessa manhã, isso tem muito valor e você deve esperar e se alegrar por esse dia. Amém? É um dia de glória. É um dia de vitória. É um dia repentino e feliz. Por que repentino e feliz? Porque o seu coração vai se dilatar de júbilo nesse dia. A sua boca vai se encher de riso, a sua língua de júbilo. Por que isso? Porque quando Deus restaura a nossa sorte, Ele faz isso de forma muito repentina. Deus tem esse poder de muitas vezes nos manter num processo de deserto, num processo de aflição, de cativeiro, durante muito tempo, nos testando, nos provando, nos aprimorando ali, mas chega um dia em que, por um assobio dele, por um estalar de dedos de Deus, a nossa vida é completamente mudada. E esse dia é um dia onde Deus decide quebrar o nosso cativeiro, romper com a nossa prisão, remover a nossa solidão, devolver o que nos foi tirado. Amém? Às vezes, os desertos e aflições da vida parecem não ter fim, a ponto de nos fazer duvidar de que esse dia possa chegar. Mas eu quero te dizer que ele vai chegar, e ele vai chegar de uma forma repentina. E quando Deus, diante dos seus olhos e dos olhos de todos, mudar radicalmente, sobrenaturalmente a tua sorte, você vai ficar como quem sonha. Pode aplaudir o Senhor, não tenha medo. Você vai ficar como quem sonha, porque esse era o sentimento dos cativos, dos exilados. Depois de 70 anos presos, alguns das famílias chegaram a morrer no cativeiro. Mas os que estavam predestinados para a restauração saíram, e quando eles saíram, eles viveram esse dia de glória, eles viveram esse dia de vitória sobre o mal. Eles foram aqueles que experimentaram a graça e a glória de Deus em suas vidas. Então eles ficaram como quem sonha, eles quase não acreditaram que aquilo era verdade, né? E isso vai acontecer com você. Você vai viver um milagre tão maravilhoso da parte do Senhor, tão repentino, tão poderoso, tão glorioso, que você vai ficar com dificuldade até de acreditar. É verdade, eu já vivi isso, pode aplaudir Jesus. Eu já contei que eu convivi com uma dor no meu corpo durante 29 anos. Eu tinha uma calcificação no ombro, que os médicos diziam, em todo o nosso tempo de profissão, nunca vimos uma calcificação tão grande. Isso não tem jeito, quase não tem jeito, nem com cirurgia. A gente vai fazer a cirurgia, mas não garante que vai ficar bom. 29 anos convivendo com uma dor. No dia em que eu recebi aqui nesse altar, diante de todos vocês, uma oração, em 3 dias a dor desapareceu completamente e eu procurava por ela. Eu falava assim, cadê aquela dor que estava aqui? Porque eu estava acostumado com aquela companheira, né? E tem gente que está acostumada com a companheira dor, tem gente que está acostumado com a companheira solidão, tem gente que está acostumado com a companheira carência, tem gente que está acostumado com a companheira necessidade, tem gente que está acostumado com a companheira opressão, mas Deus vai te livrar dessas más companhias e vai te acompanhar do Espírito Santo de Deus, que é quem vai te dar a vitória. Quem crê e recebe, dá um aplauso ao Senhor Jesus aí. Você não vai ser acompanhado mais por uma dor, por uma aflição, por uma tribulação, um cativeiro. Você vai ser acompanhado por um testemunho. Testemunho de vitória na tua vida. Amém? De uma mudança radical na sua vida. Alguns duvidam que esse dia possa chegar, porque já estão acostumados
a conviver com a dor, com a solidão, com a aflição, com a angústia, com a opressão. Mas esse salmo nos faz crer que quando caminhamos com Deus, todo deserto, toda prova, toda angústia e aflição tem começo, tem meio, mas também em nome de Jesus Cristo tem fim. E o sofrimento, a dor, a aflição e a prova que você está passando no calendário do céu já está com seu dia, hora e minuto marcado para terminar. Quem crê e recebe, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado já para todo propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo determinado para as aflições e para as provas, e elas não são em vão. Lamentações 2 diz que o objetivo de Deus, quando nos aflige, quando permite que passemos por angústias e provas, não é nos destruir. Muito pelo contrário, é nos aprimorar, é nos aperfeiçoar, é nos fazer pessoas melhores, é nos fazer pessoas que conhecem melhor e mais intimamente a Deus, é nos permitir vivermos experiências gloriosas com Deus. Para que esse menino nasceu cego? Foi pecado dos seus pais ou foi ele quem pecou? Não. Esse mal não é por pecado de ninguém. Esse mal foi permitido para que se manifestasse a glória de Deus. E a cegueira daquele menino foi encerrada por Jesus, porque Jesus o curou, amém? Então, existe um dia determinado para que o mal seja vencido, para que o cativeiro seja quebrado, para que a sua solidão termine, para que a sua enfermidade seja curada. É o dia determinado através dos muitos testemunhos, das muitas palavras escritas a respeito dos feitos de Jesus. É o dia da volta do filho pródigo, como nós vimos no domingo passado. É o dia da cura do fluxo de sangue na mulher que sofria há 12 anos. É o dia em que a casa de Zaqueu foi salva e ele foi livre da opressão do dinheiro e da vergonha que ele passava por ser um traidor do seu próprio povo. Então, nós vivemos perante a face de um Deus. Nós vivemos perante a face de um Deus que não tem prazer na solidão de ninguém, na opressão de ninguém, nem no sofrimento e nem na enfermidade de ninguém, nem tampouco na morte de ninguém. O prazer deste nosso Deus é abençoar os seus filhos, é restaurá-los, é manifestar através deles o testemunho da sua glória. Amém? Deus é o maior interessado em te dar a vitória. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 2. Então, a nossa boca se encheu de riso. Qual é o pai aqui que não tem prazer em ver o seu filho rindo? O seu filho dando gargalhadas. Quem já viu aí no Facebook aquelas postagens dos bebezinhos que dão gargalhadas, chegam até a cair para trás assim, dando risada, né? É gostoso ver uma criança assim, né? E Deus é esse pai que tem prazer em nos ver, não chorando, mas felizes, sorrindo e tendo motivo para testemunhar do seu amor e do seu poder. Então a nossa boca se encheu de riso. O desejo de Deus é que você tenha alegria no seu íntimo, que você tenha motivos para celebrar e glorificar Ele através dos seus feitos na sua vida. E também diz assim, e a nossa língua se encheu de júbilo. Ou seja, quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando Ele muda a nossa história, nós temos na língua, nós temos nos lábios um testemunho de louvor a Ele. E vai além disso, o interesse de Deus em nos restaurar, em glorificar o seu nome nas nossas vidas. Ele diz, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, entenda isso, o maior interessado na sua restauração é o Senhor. Por quê? Porque quando chega este dia da nossa restauração, chega este dia da nossa libertação e da nossa cura,
quem vai ser glorificado é o Senhor. O seu testemunho de restauração não será ouvido, ele será visto. Quem vai dizer que Deus fez isso e que Deus fez aquilo, não será você, mas serão as pessoas ao seu redor, porque elas estarão vendo a glória de Deus na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma palavra profética para você. Ele diz, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas ao redor viam o bem que Deus estava fazendo a Israel. E eles testemunhavam da existência desse Deus, da glória desse Deus, da bondade desse Deus e do poder de Deus manifesto sobre a vida daqueles que nele creem. Amém? Olha o que diz o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Porque Deus diz que esse dia feliz existe, que esse dia feliz na sua vida, esse dia de vitória chegará. Não viva triste. Não viva se lamentando ou murmurando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você deve se alegrar mesmo que a sua bênção ainda não tenha chegado. Não deixe que o seu problema, que a sua dificuldade, que a sua luta entristeça você, se apodere da sua alma para te fazer triste, uma pessoa preocupada, uma pessoa tensa. Não, aqueles que confiam de fato no Senhor lançam seus fardos sobre Ele e se alegram nele. Buscam alegria, uma alegria sobrenatural que vem do Espírito. Não vem de antidepressivo, não vem de droga alguma, não vem de alguma coisa que te faça esquecer o problema e abstrair através de uma bebida, de uma dose de uísque, de um cigarro. Não. É uma alegria que vem do Espírito. E essa alegria, quando ela entra em nós, ela nos fortalece, ela nos permite caminharmos e marcharmos sobre a prova. Amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos em Deus, quando nós lançamos mão dessa capacidade de nos alegrarmos a despeito das circunstâncias, tem uma porção de coisas difíceis acontecendo, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo assim eu vou louvar o Senhor, mesmo assim eu vou dançar na presença de Deus, mesmo assim eu vou procurar contemplar as áreas boas da minha vida, porque eu quero dizer, não está acontecendo só tragédia na sua vida, tem coisas boas na sua vida. Que se você não abrir o olho, a dor, a tristeza, a tribulação e a tragédia podem te impedir de ver. Então não fique deprimido, não fique angustiado por aquilo que não está bem ainda, mas se alegre já por aquilo que Deus já fez. Porque é o que eu sempre digo, Ele pode não ter feito aquilo que você ainda está clamando, buscando e esperando, mas Ele já fez muitas outras coisas que testificam do amor dEle pela sua vida, do zelo dEle para com você e do poder que Ele tem de transformar e de restaurar todas as coisas. Amém? E o versículo 4 continua dizendo assim, ó, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Isso aqui fala de que, além de nos alegrarmos, devemos clamar pelas promessas. Orar para que as restaurações aconteçam. Eu creio que o povo, mesmo tendo sido já liberto, precisava agora se reorganizar como povo. Porque imagina o que é um povo depois de 70 anos preso no cativeiro. Estava tudo desorganizado. As pessoas tinham perdido até os seus próprios familiares. Israel viveu isso muitas vezes. Quando foi cativo no Egito, quando foi cativo na Babilônia, quando ficou sob o jugo de Roma, quando foi para o exílio, entre as nações. Às vezes o caos, às vezes as situações desorganizam a nossa vida. E talvez a sua vida esteja assim, desorganizada, desestruturada. Mas eu quero te dizer que você não está aqui simplesmente para assistir um culto. Você está aqui para ouvir a voz de Deus te dizendo, eu sou o Deus da tua restauração. E eu te chamei para a minha presença, para restaurar e reorganizar todas as coisas na sua vida. Essa é a promessa. Então o que você tem que fazer? Você tem que clamar por isso. O que é o exercício da verdadeira fé? A fé com obras. É a fé que ouve a promessa, se apodera dela no coração, no espírito,
e clama por ela. Clama por ela, ora por ela, até que ela se torne em realidade. Amém? Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados. Então, nós esperarmos em Deus, nós clamarmos a Deus, é uma coisa que, com certeza, nos trará resposta. Ele é um Deus que não deixa de contemplar, de ouvir, e nem tampouco de atender nenhuma das orações dos seus filhos. Amém? Você quer aplaudir esse Deus? Esse Deus vivo? Esse Deus todo-poderoso? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguev. O que é o Neguev? O Neguev é um deserto ao sul de Israel. E você sabe que no deserto, a morte. Quem entra no deserto sem Deus, morre. O deserto, para quem não conhece a Deus, é sepultura. Mas para quem conhece a Deus, é escola de treinamento. Deserto é a escola de profeta. As lutas, as provas, as dificuldades que você está vivendo é para forjar em você uma fé viva e eficaz. Uma fé que vai vencer todas as coisas, todo o mal. É uma prova, esse deserto, que talvez esteja forjando em você o caráter de Jesus. Quando Deus nos põe no deserto, Ele nos põe sozinhos. E quando nós estamos sozinhos, nós meditamos em Deus. O nosso pensamento se volta para Deus. Nós começamos a perguntar os porquês e os paraquês da vida. E aí Deus tem a oportunidade de falar conosco. Porque muitas vezes, quando a nossa vida está no seu normal, no seu cotidiano, andamos e corremos atrás das necessidades e dos propósitos. E o que acontece? Não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus para tudo. Deus impede que os projetos avancem, que as coisas aconteçam. Ele nos põe imobilizados para que, num deserto, a sós com Ele, nós possamos nos concentrar nele, ouvir a sua voz e também conhecer o seu amor. Não se zangue com Deus por Deus ter te colocado no deserto. Não fique magoado nem amargurado com Deus, porque Lamentações 2, como eu disse, diz lá que Ele não se agrada, Ele não tem prazer em afligir as almas dos homens. Todo o propósito de angústia e de aflição é para nos fazer mais parecidos com Jesus. É para gerar em nós uma fé capaz de realmente não só nos salvar, mas salvar a nossa casa, salvar as áreas da nossa vida da destruição e da desorganização que o pecado traz para dentro da nossa vida. Amém? Então, se alegre em Deus, clame a Deus pelo que está prometido, porque a promessa de Deus se cumpre sempre, porque Deus é um Deus que não se esquece das promessas que nos fez, nem tampouco se esquece dos seus filhos nos desertos, nas masmorras, nas prisões, nas aflições, nem na morte. A palavra mostra isso desde Gênesis, quando Deus criou o homem. A palavra diz que Deus criou primeiro Adão. E quando a gente lê assim a história resumida em poucos versículos, parece que isso foi uma coisa rápida, né? Ele criou Adão hoje, criou a Eva amanhã, mas não é assim não, passou algum tempo. Eu quero dizer para os jovens que estão querendo casar aqui, que Adão passou um bom tempo sozinho, solteiro. Cuidando do jardim, pastoreando os bichos e dando nome a eles. Passou bastante tempo. Adão esperou bastante tempo nessa tarefa. Imagine cuidar daquele imenso jardim sozinho, dar nome a todos aqueles animais que Deus tinha criado. Isso levou tempo. E Adão chegou uma hora que já estava ficando um pouquinho angustiado, porque dava bom dia para o macaco, conversava um pouco com a girafa, dava banho no elefante, e de noite repreendia um pouquinho os jacarés pelo seu excesso de apetite. E ele vivia lá convivendo com aqueles bichos dia e noite. Isso já estava se tornando um pouquinho enfadonho. E Deus, vendo isso, disse assim: não é bom que o homem esteja só. Passou muito tempo daquela solidão, passou muito tempo daquela necessidade
que existia na vida de Adão de encontrar alguém que fosse semelhante a si, com quem ele pudesse trocar as suas impressões, falar das suas convicções, compartilhar os seus sonhos, trocar afeto, amar e ser amado. E porque Deus não se esquece de ninguém, Deus não se esqueceu de Adão e pôs Adão para dormir. Um dia Adão foi dormir, diz que o Senhor deu nele uma anestesia santa, o anestesiou. E o apóstolo René diz que Deus botou Adão para dormir porque ele queria criar, nessa noite de sono, a mulher. E ele queria fazer algo tão perfeito que Adão não poderia estar acordado e correr com isso o perigo de dar palpite. Ou seja, botou o camarada para dormir, que era para não botar o bico ali, né? Quando ele acordasse, a surpresa estava pronta. E foi uma noite de sono. Foram muitos dias, e eu creio até anos de espera. Mas quando Adão menos esperava, ali estava a sua linda esposa, a sua linda Eva, no momento em que ele acordou. Vamos dar um aplauso a Jesus? Adão ficou como quem sonha. Adão ficou como quem sonha. Adão não conseguia acreditar naquilo. Meu Deus, eu fiquei tanto tempo só. Eu fiquei tanto tempo cuidando de bicho, de macaco. Mas agora eu tenho aqui do meu lado uma mulher. Essa sim é carne da minha carne. Essa é osso dos meus ossos. Essa pode conversar comigo, não só relincha. Então eu quero dizer que o transformar de Deus na nossa vida, o restaurar de Deus é muito rápido. Foram anos de espera, viu, solteiros? Viu, solteiras? Mas quando menos esperavam, o semelhante, o igual estava ali do lado. Isso vale também para Eva, né? Porque Eva ficou no coração de Deus tanto tempo esperando, mas quando ela abriu os olhos também, ali estava não só o Senhor, mas um Adão preparado para ela. Então, pode ter certeza que a sua solidão, ela está com os dias contados no Senhor. Mas o que você precisa fazer? Você precisa acreditar nisso. Você precisa ter esse desejo de ter uma família, porque esse é um desejo que vem do coração de Deus. Não tenha medo, se lembrando das coisas do passado, se lembrando das feridas e traumas que você já viveu. A Bíblia diz, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Se você lá no mundo viveu desilusões, viveu frustrações e perdas e danos na sua alma, é porque você ainda não conhecia o Senhor. Porque você ainda não vivia com Jesus. Mas quando nós conhecemos Jesus, Deus nos cura e Deus nos prepara para vivermos essa realidade de não estarmos mais sós. A Bíblia diz que o Senhor faz o homem solitário habitar em família. Então é o desejo de Deus que o homem tenha uma esposa e que a mulher tenha um marido. Amém? Então, assim como Deus não se esqueceu de Adão, Ele não se esqueceu de você. Amém? Logo, logo Ele vai restaurar a sua sorte e vai fazer você viver um casamento feliz. Israel ficou 70 anos na Babilônia, mas esse não é o cativeiro que mais me impressiona. O cativeiro que mais me impressiona é o do Egito, 430 anos. Gerações não souberam o que era a liberdade. Gerações morreram na escravidão. 430 anos cativos no Egito, sem direito algum, sem liberdade alguma, só vivendo a troco de comida, só trabalhando em troca de ração. Essa era a vida do povo de Israel ali no Egito, construindo aquelas enormes pirâmides que eram túmulos e obras de idolatria aos deuses do Egito. E o que acontece? A Bíblia diz que esse povo clamava ao Senhor e que um dia o Senhor decidiu libertá-los, por isso desceu para libertá-los do Egito. Eu fico imaginando esse dia, depois de 430 anos de dor, de sofrimento, de cativeiro, esse povo dizer, nós estamos livres. Hoje é o dia de nós partirmos. Eu não sei aqui quem já assistiu, mas vale a pena pegar para assistir um filme bastante longo e bastante antigo, que é Os 10 Mandamentos. Ali está retratado esse dia aqui. Esse é o dia feliz, esse é o dia da libertação. Esse é o dia em que aquele povo
cantava, pulava, dançava. Por quê? Porque depois de 430 anos de sofrimento e escravidão, eles se acharam livres no deserto. Amém? Estavam livres. Deus tinha mudado radicalmente a sorte deles. E não só estavam livres, mas estavam de posse de uma promessa, de que cruzariam um deserto e de que possuiriam uma terra prometida. Amém? Pode ter certeza que essa história é a sua história. Você estava preso no mundo, você estava preso no pecado, mas quando Jesus pôde alcançar o seu coração, Ele te libertou do império das trevas, Ele te libertou do jugo do pecado, da escravidão, do maligno, e Ele te está conduzindo por um deserto a uma terra prometida. Então, os desertos são necessários para nos conduzir à terra prometida. Não encare o deserto como lugar de morte, como lugar de penúria permanente e eterna. Não, o deserto é uma travessia na vida dos filhos de Deus. O deserto é um caminhar na direção da terra prometida. Amém? A mesma coisa aconteceu com José. Ele não esqueceu José preso naquela masmorra. José, ao recusar se deitar com a esposa de Potifar, ele foi infamado. Cometeram contra ele uma injustiça de aprisioná-lo naquele calabouço, naquela prisão, colocá-lo na prisão injustamente. Ele era inocente, ele não tinha pecado contra Deus e nem tampouco ele tinha feito nada de mal com aquela mulher, nem tampouco o seu patrão Potifar, porque ele foi fiel ao seu patrão. A mulher de Potifar queria ter um momento de prazer, de sexo com José, e José fugiu. E quando José foge, a mulher fica com a roupa dele, puxa a camisa dele e mostra depois aquilo como prova, dizendo: olha, ele tentou me forçar, ele que queria ficar comigo. E José, nessa hora, foi jogado aonde? Numa prisão. E ele ficou ali durante muito tempo naquela prisão, mas não murmurando, nem reclamando, nem dizendo: Deus se esqueceu de mim. Mas José ficou se preparando e sendo ali usado por Deus até para salvar outras pessoas que estavam naquela prisão, porque ele sabia que chegaria o dia em que Deus o tiraria daquela prisão e o faria viver o seu sonho. Um dia, o dia da restauração, o dia da libertação, o dia da glória de Deus na vida de José, ele é tirado da prisão, que era no subsolo do palácio, e ele é levado para o andar de cima, onde na presença de Faraó ele se torna o governador do Egito. Então quero te dizer, Deus tem o poder e vai fazer isso, vai mudar num piscar de olhos a tua sorte, restaurando a tua sorte e glorificando o nome dele na tua vida. Mas você precisa crer nisso e se alegrar desde já, por isso dê um aplauso bem forte ao Senhor e um grito de júbilo. Uhul! Ele não se esquece de nós. Amém? Tem uma outra parábola que fala disso. Havia em Jerusalém um lugar chamado Tanque de Betesda. E ali naquele tanque, uma vez por ano, descia um anjo que ali agitava as águas daquele tanque. Ficavam ali muitos coxos, paralíticos, cegos, leprosos, ao redor daquele tanque, porque quando o anjo vinha e movia as águas, quem pulasse primeiro na água era contemplado com a cura. Saía dali completamente curado do seu mal. E um dia, Jesus entra naquele lugar e a palavra em João 5 diz que ali estava um homem que estava enfermo há 38 anos. Um homem paralítico há 38 anos e ficava ali naquele estrado. E Jesus chega para ele e pergunta: filho, você quer ser curado? Quase que o paralítico disse: não, Pedro Bó, eu estou aqui porque eu gosto de ficar deitado aqui, tomando banho, que alguém jogue água em cima de mim. Parece uma pergunta tola de Jesus, né? Filho, você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta?
Por que Jesus faz essa pergunta? Porque tem gente que já se acostumou com o problema. Tem gente que já faz uso do seu problema para despertar a compaixão de outros. Tem gente que faz uso da sua paralisia para vender balinha ali no farol e poder, dessa forma, ganhar os seus troquinhos. Tem gente que não quer mais ser curado. Tem gente que não quer mais se casar. Tem gente que já está começando a pensar qual vai ser o seu epitáfio na lápide de morte, porque não acredita que possa ser liberto da doença, da enfermidade, da droga. Tem gente que se acostuma a viver não como filho de Deus, mas como escravo. Agora, quem está como escravo e sabe que é filho, clama ao Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel que estavam no Egito clamavam ao Senhor. Não está escrito lá que os escravos do Egito clamavam ao Senhor. Fala que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, quem é filho sabe que é filho, mesmo que esteja na masmorra, mesmo que esteja na prisão, mesmo que esteja no cativeiro, mesmo que esteja na solidão ou em face da morte. Quem é filho clama, e quem clama alcança, recebe. Quem clama vence. Amém? E o que acontece? Aquele homem que estava há 38 anos enfermo, ele viveu face a face com Jesus o seu dia de vitória, o seu dia de glória. Ele disse: eu não posso ser curado, Jesus, porque todas as vezes que o anjo vem e move a água, outro corre na minha frente e pula na água. Ele era paralítico, ele não tinha como correr, ele não tinha velocidade, ele não tinha destreza para poder entrar naquela água rapidamente. Então eu não consigo ser curado. Jesus falou assim: não precisa de nada disso. Toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. E nesse dia esse paralítico viveu o seu dia de glória. Então, essas histórias não são histórias vazias, essas histórias são histórias verdadeiras, verídicas, que se passaram na vida daqueles que decidiram crer em Jesus. E eu digo que não só essas pessoas viveram esses milagres de Deus, mas todos quantos possam crer em Jesus viverão grandes milagres de restauração, de libertação e de cura e edificação na presença de Deus. Quem crê e recebe. Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. E talvez a mais incrível de todas as histórias, né? A história de que veio a esse mundo um homem chamado Jesus Cristo, de Nazaré, e viveu entre os humanos, viveu entre os pecadores durante 3 anos e meio da sua vida, 33 anos e meio da sua vida, mas 3 anos e meio como líder espiritual, como pastor, e visto por todos como talvez um libertador de Israel, que pudesse vir mais uma vez, atender um clamor daquele povo para que fosse liberto agora do jugo de Roma. O mesmo povo que ficou 430 anos cativo no Egito, era o povo que estava também preso na Babilônia durante mais 70 anos, e agora dentro da sua própria casa, no seu próprio território, escravizados por Roma. Com que aquele povo sonhava? Aquele povo sonhava em ser liderado por um libertador. E quando Jesus começa no seu ministério a arrebanhar as multidões, falar palavras que traziam fé e esperança ao coração do povo, organizar as coisas através de liderança, através de células, através de falar de uma libertação plena na vida do ser humano, Israel começou a acreditar que Jesus viria a ser esse líder revolucionário que haveria de libertar Israel do poder de Roma. Mas Jesus veio para uma missão muito maior do que simplesmente libertar Israel do poder de Roma. Jesus veio para libertar o homem do poder do pecado, entregando a sua vida naquela cruz, e ali morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida, a vida eterna. E Jesus, então, não se presta a fazer
aquilo que muitos pediam que ele fizesse. Senhor, nos lidere. Senhor, vamos construir um exército. Senhor, o Senhor com o seu poder, o Senhor com o seu carisma, o Senhor com a sua autoridade, o Senhor pode nos libertar do jugo de Roma. Mas Jesus não dá ouvidos a nada disso e Jesus caminha em direção à cruz. Jesus se deixa prender. Jesus se deixa açoitar. Jesus se deixa flagelar. E ele vai àquela cruz e ali ele morre. E quando Jesus morre, a esperança de todas aquelas pessoas morre junto com Jesus. Passam-se 3 dias. E eu creio que esses 3 dias, principalmente para aqueles que eram próximos de Jesus, os discípulos, foi uma eternidade. Porque havia dor, havia saudade, havia tristeza, havia a perda de toda a esperança, de toda e qualquer perspectiva de salvação, de libertação, no conceito humano daquelas pessoas. Mas o que acontece ao 3º dia? Ao 3º dia, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, vem sobre o corpo de Jesus. Restaura quase todas as suas feridas, só não restaurou aquelas que eram deixadas para sinais aos incrédulos. Dá a Jesus um corpo totalmente transformado e glorificado, como a primícia daqueles que serão restaurados e que receberão um corpo glorificado, a saber, os que forem salvos. E ele ressuscita Jesus, devolve a vida a Jesus. E Jesus sai daquele túmulo ressurreto, vivendo o dia de maior glória, não só na sua própria vida, o dia em que o Filho de Deus não apenas foi glorificado, mas no dia em que o Pai foi glorificado no Filho, e o dia de maior glória na vida de toda a humanidade. Porque depois da ressurreição de Jesus, todos os problemas humanos passaram a ter também solução. O maior inimigo, a maior inimiga da existência humana foi vencida, a morte. Então, se o Senhor venceu a morte, o que mais ele não vai poder vencer na sua vida? Ele não vai poder vencer a sua dor, sua solidão, sua enfermidade, sua necessidade, sua carência, seu cativeiro? Ele vai fazer isso. Amém? E tem um dia específico determinado para você viver essa vitória, essa glória de Deus na sua vida. Mas para quem é essa promessa? Para quem é essa promessa de vitória? Fala para quem está do teu lado aí, para quem é essa promessa de vitória? A resposta é para quem vive em aliança. Amém? Para quem vive em aliança. O Salmo 126 não fala de um povo que apenas cria em Deus. A Bíblia diz que o diabo também crê. Não só crê, como treme, por saber que Deus existe e que Ele é um Deus temível, que vai aniquilar os inimigos, que vai aniquilar o diabo contra a sua vida. Então, até o inimigo das nossas almas, ele crê. O Salmo 126 não fala de um povo que apenas crê. O Salmo fala de um povo que vivia e que vive até hoje numa aliança com Deus. Hoje nós estamos aqui com uma mesa colocada, que é uma mesa que fala sobre vivermos em aliança com Deus. A vivermos uma vida para Deus, uma vida entregue a Deus, uma vida de fé em Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida de amor e de relacionamento com Deus. Isso te dá vitória sobre todo o mal que possa se levantar, ou que possa ter se levantado contra a sua vida. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Cada uma dessas ordens aqui, cada uma dessas diretrizes aqui, fala de algo que diz respeito a como deve ser a nossa aliança com Deus, a nossa vida com Deus, para que vivamos esses milagres de restauração. Não basta só crer. É preciso sair, é preciso andar, é preciso chorar e é preciso semear. Sair representa sair do problema. Não deixe que o problema, como eu já falei, uma área de problema, um problema na vida, ele tire a beleza, ele tire o fluir de todas as outras áreas da sua vida onde Deus já está operando. Tem muita coisa boa acontecendo na sua vida.
Jesus já perdoou seus pecados, Jesus já te deu a salvação eterna, o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. E muitas bênçãos você já tem recebido. E muitas outras você ainda vai receber. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então Deus, o Deus em quem nós confiamos, o Deus ao qual nós servimos, Ele não é um Deus de obras feitas pela metade. E se você não paralisar a obra que Deus está fazendo, Ele também não vai paralisar. Ela vai seguir, ela vai fluir e ela vai se completar para ser uma obra completa e perfeita. Quem crê nisso? Então sai. Sai do problema. Sai da nuvem do inimigo. Sai de debaixo do jugo do mal, porque você não é escravo, você é filho. Amém? Essa promessa não é só para quem sai, é para quem também anda. Anda fala de caminharmos na fé. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, Ele é uma trilha pela qual nós devemos andar. É andar de glória em glória, de vitória em vitória. É andar de fé em fé, de perseverança em perseverança. É uma coisa que as pessoas lá do mundo chamam de matar um leão por dia. Só que aqui a gente tem Jesus do nosso lado que nos ajuda a matar o leão, né? Então, se lá no mundo matar o leão por dia já é difícil, imagina como se torna fácil matar o leão com Jesus ao nosso lado. Fala da gente aprender a fazer uso da fé e caminhar na direção da bênção, caminhar na direção de Cristo, caminhar na direção daquilo que Deus tem preparado para nós. O povo saiu do Egito, entrou no deserto. O que eles tinham de alternativa? Nada, a não ser caminhar, caminhar e caminhar. Então não adianta você chorar, você parar, você se lamentar, você voltar para o mundo. Não adianta. O que adianta? Você caminhar. Você caminhar na direção de Deus. Você crer nas promessas, você se fortalecer cada dia mais em Deus, você compartilhar a vida com aqueles que também estão nesse caminho com você, e você não deixar de crer que Deus, por ser um pai, não te criou para que você morra no deserto. O seu destino não é o deserto. O deserto não é a sua sepultura. O deserto é a sua escola. O deserto é a sua travessia que vai te levar à terra prometida. Quantos creem e quantos recebem? Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então anda. Não para se lamentar, não para dar lugar à visitação da angústia, da murmuração, não. Anda, avança, caminha, vai caminhando os passos. Vamos para a célula, vamos para a escola de líderes, vamos para os próximos passos que Deus nos apontar, vamos ser líderes, vamos ganhar outras vidas. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Vai fazer uma linda colheita de bênçãos e também de vidas. Quem sai, quem anda e quem chora. É preciso também chorar nesse processo. Chorar fala de um verdadeiro arrependimento. Se estamos vivendo lutas e provas, não é só por conta do desejo de Deus de nos forjar, de nos aprimorar, é porque nós falhamos, é porque nós pecamos no mundo, é porque nós vivíamos uma vida sem conhecermos a Deus e aos princípios de Deus, nós vivíamos na desobediência. Então, muitos dos problemas que estamos vivendo não é culpa de Deus, não. É nossa mesmo. Mas se nós nos arrependermos, se nós nos quebrantarmos diante dEle, pedindo perdão a Ele e determinando no nosso coração andarmos em obediência, Ele muda a nossa sorte. Ele perdoa os nossos pecados e Ele muda a nossa sorte. Amém? Então, o chorar fala desse quebrantamento que vai nos levar à obediência e vai nos levar também à compaixão. Amém? Uma das libertações do nosso problema é a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, é a gente parar de lamber a nossa própria ferida. Você não é a única pessoa que tem problema no mundo? Ou é? Não é. Então, faça uso disso também. Chore, não só por você, mas chore por quem está sofrendo do seu lado. O quebrantamento
não só nos leva à obediência a Deus para que a nossa vida seja restaurada, mas a nossa obediência a Deus pode nos levar a sermos feitos instrumentos de restauração para outros. Eu cheguei na fé, eu cheguei numa igreja chamada Renascer em Cristo, destruído, arrasado, sem família, sem dinheiro, com a minha estima lá embaixo. Mas eu olhava em volta e eu via que tinha outras pessoas que tinham problemas mais graves do que os meus. E o que eu fazia? Eu descobria que Deus me dava força para estender minha mão para aquelas pessoas. Eu atravessava a cidade com o fusquinha que eu tinha, ia buscar gente lá do outro lado da cidade para trazer na igreja. E quando uma pessoa daquela aceitava Jesus, quando uma pessoa daquela vivia uma experiência com Deus e começava também a ser restaurada, isso era o meu combustível. Isso era o que trazia alegria e força para dentro do meu espírito, para que eu continuasse andando, caminhando, ainda que estivesse chorando. Amém? Então, eu quero te dizer, é preciso sair, é preciso andar, é preciso chorar e é preciso também semear. Amém? Para podermos fazer essa colheita, para podermos entrar nessa terra prometida, onde vamos desfrutar dos frutos de justiça e de bondade de Deus, precisamos também semear. Ainda que existam dores, aflições, angústias, desertos em nossas vidas, temos o que dar, podemos consolar alguém. Deus é uma fonte de amor, e se nós nos abrirmos de fato a Ele, se nós cremos de fato nele, Ele vai nos capacitar em amor, em testemunhos de outras áreas da nossa vida que serão restauradas até que todas sejam, para que nós possamos falar do seu amor a alguém. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada a alguém. Ninguém é tão indouto, inculto, que não possa ensinar algo a alguém. E quando nós caminhamos em Deus, Deus é quem abençoa, é Deus quem põe nas nossas mãos uma sementeira. Você tem dentro de você uma sementeira de vida, uma sementeira de amor, uma sementeira de poder, uma sementeira de fé. E à medida em que você decidir sair, andar, chorar e semear, Deus vai capacitar você cada dia mais a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se liberte de um dos maiores problemas do ser humano, que é o egocentrismo, que é o egoísmo. Essa é uma religião que também mata, por ser uma falsa religião, onde o homem faz de si mesmo um Deus para si. E eu quero dizer para você, se liberte disso, se abrindo a dar amor, a dar atenção às pessoas, a dar o seu testemunho do que Deus já tem feito na sua vida, ainda que seja somente restituir no coração a paz. Dê esse testemunho a outros que estão sem paz. E você vai ver que esse processo todo vai te permitir se fortalecer na caminhada. E, ainda que chorando, ainda que com perseverança, lutas e dificuldades, você vai chegar a essa terra prometida, onde você vai poder desfrutar ali de uma linda, de uma maravilhosa colheita, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo de posse da sua colheita. Qual vai ser a sua colheita? Não só um dia feliz, um dia de glória na sua vida, mas muitos dias de glória. Serão restaurações em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida podem e vão ser restauradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que há nesse nome, o nome que está acima de todo nome, eu declaro, eu ordeno libertação, salvação, transformação, restauração, cura, edificação e vida abundante em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você não é escravo, porque você não é peregrino do deserto, você não é beduíno para viver no deserto, você é filho de Deus, e o seu destino é a terra prometida. Só quem crê, só quem recebe, diga amém. Diga obrigado, Senhor Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Diga: Deus não se esquece dos seus filhos jamais. Ele não se esqueceu de Adão. Ele não se esqueceu de Israel.
Ele não se esqueceu de José. Ele não se esqueceu de Jesus naquele túmulo. Ele não se esqueceu e nem se esquecerá jamais de mim, porque eu sou filho. E porque eu sou filho, Ele me ama. Ele está vindo. O seu dia de glória está estabelecido na minha vida. Eu verei, eu viverei e me alegrarei neste dia que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Que seja bem forte esse aplauso.